Olá, que bom que nós podemos novamente nos reunir em torno da Palavra de Deus, ter um momento de meditação nas nossas casas. Eu já vou pedindo para você pegar a sua Bíblia, para ir abrindo no texto que nós vamos ler. Vá procurando a sua Bíblia aí na sua casa, enquanto nós vamos começando este nosso momento de meditação. A palavra para a nossa semana, palavra para a nossa vida. Hoje nós vamos ler o texto da multiplicação dos pães e peixes. Eu quero saudá-los com a palavra do Senhor, palavra que esta é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que esta palavra possa ser sempre o nosso guia. Palavra do Evangelho de João, o capítulo 6, do verso 1 até o 15. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali, com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então os discípulos André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Digam a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, disse aos seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram este milagre de Jesus disseram: "De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Esse texto nós já ouvimos, já conhecemos desta multiplicação, deste milagre que Jesus fez diante daquela multidão. Multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, uma das histórias mais bonitas e talvez mais comentadas que nós já ouvimos. E aqueles que participam desde criança da comunidade sabem e conhecem bem esta história, de como isso aconteceu, em quais circunstâncias. Este milagre, ele é narrado em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos podemos encontrar essa história. O Evangelho de João não conta todas as histórias de Jesus, mas esta história aparece. Também outro milagre Jesus faz de multiplicação, e este podemos ler no Evangelho de Marcos. Jesus faz uma multiplicação pela 2ª vez. E desta 2ª vez, Jesus tem então na sua disposição 7 pães. Esta história quer nos ensinar que Jesus é poderoso, que Ele é capaz de nos ajudar, que Ele é capaz de olhar para aquela multidão, transformar aquele pouco do menino, que o menino colocou à disposição, em muito, 5 pães e 2 peixinhos. Nós pensamos nesta quantidade e a gente vê que nem às vezes é suficiente para 2, 3 pessoas tomarem um café da tarde ou fazerem uma refeição. Quanto mais alimentar 5.000 homens. Jesus é aquele que faz milagres, que cura as doenças, por isso aproximava tantas pessoas dele. Jesus é aquele que enxerga a necessidade das pessoas por comida, por cura, por um milagre, por uma bênção. E ele não dá somente o pão, mas ele dá também esperança para uma vida nova, uma vida diferente. Jesus é aquele que transforma o pouco em muito. É aquele que vê o que está além do que os nossos olhos veem. Se nós observarmos Jesus neste encontro com a multidão, vamos ver que, em primeiro lugar, ele vê as pessoas. Ele sobe com os seus discípulos para o monte, para ter um momento a sós, para conversar e orar com os seus discípulos, e lá de cima ele vê as pessoas que estavam o seguindo. Alguns querem a cura para o seu mal,
alguns precisam de alguma bênção e certamente alguns eram apenas curiosos. Queriam saber quem é esse Jesus, o que ele veio fazer aqui, o que ele fará de novo desta vez. Aquilo que Jesus fazia sempre causava muito impacto na sociedade. Afinal, 5.000 homens seguindo Jesus não era para qualquer pessoa ter essa quantidade de gente o seguindo. Tudo que Jesus fazia despertava algo nas pessoas. O que Jesus fez e faz por nós, o que ele desperta no nosso coração? Para mim, ele desperta a fé, a esperança de um mundo novo, de um mundo renovado. Então Jesus lá de cima do monte vê aquela multidão e pergunta para um dos seus discípulos: como nós vamos alimentar todas essas pessoas? E um dos discípulos fala: Jesus, não dá. Não temos pão suficiente, não temos nem dinheiro suficiente para comprar tanto pão. E ele fala então de 200 moedas de prata. Uma moeda de prata era o dinheiro que se recebia por um dia de trabalho. Então era necessário trabalhar 200 dias para alimentar uma multidão de estranhos, podemos dizer assim, de 5.000 pessoas que mal se conheciam. 200 moedas de prata, mas os discípulos de Jesus não tinham esta quantidade. Jesus já sabia o que iria fazer, o que iria acontecer, mas ele queria que seus discípulos também pensassem nestas pessoas, em como ajudá-las, no que poderia ser feito. Então se encontra este menino no meio da multidão, que veio já munido de uma certa refeição, que provavelmente a sua mãe deu a ele para ele seguir esta caminhada com Jesus. Este menino, nós não sabemos a idade, nem muito bem quem era, mas estava ali no meio da multidão, com seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. E tudo isso ele colocou então nas mãos do outro discípulo chamado André. E esse discípulo chegou a Jesus e disse: olha, encontrei isso. Mas o que é isso? Diante desta grande multidão, será suficiente? O menino que doou os seus pães e os seus peixes certamente não tinha ideia do que estava para acontecer. E aconteceu um grande milagre, uma grande multiplicação, onde Jesus repartiu esses pães e peixes com todas aquelas pessoas. O que nós temos muitas vezes parece pouco aos nossos olhos, parece simples, mas é o suficiente para Deus fazer a sua vontade, para Deus usar isso em prol também de outras pessoas. Certamente aquele menino nunca imaginou o que estaria por vir e acontecer, e que Jesus teria os seus 5 pães para 5.000 homens. Nós sempre queremos mais e mais, às vezes nós temos pouco e não queremos dividir, porque pensamos que aquilo também pode nos faltar, não confiamos de todo o coração em Deus, colocando tudo nas suas mãos. Pensamos, se eu der tudo o que eu tenho, pode faltar para mim. Talvez aquele menino podia ter pensado, vou dar só 4 pães, eu vou ficar para mim. Mas não, ele entregou tudo do que ele tinha, com fé, com coragem, com esperança, confiando que aquele homem que já havia feito muitas maravilhas e milagres, sabia bem o que estava fazendo. Nós também confiamos em Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com fé e coragem, entregando tudo que nós temos nas mãos de Deus, deixando tudo a Ele. Não somente os nossos bens e as coisas que nós temos materiais, mas também nossos sonhos, nossos planos, o nosso caminho. Isso também podemos e devemos entregar nas mãos de Deus. Quando nós oramos e falamos do Pai Nosso, na oração pedimos que seja nos dado o pão de cada dia. Mas isso não se refere somente ao alimento, também à nossa saúde, nosso trabalho, nosso bem-estar, alegria, paz, esperança, tudo isso precisamos para viver bem. A multiplicação dos pães nos ensina que o que temos é muito, especialmente quando colocamos nas mãos de Deus. E Jesus é aquele que também vai nos ensinar a lidarmos com aquilo que temos de forma responsável, sem desperdício. Ao final do texto nós lemos que depois que todos já estavam satisfeitos, Jesus pediu que se recolhesse o que sobrou. E ainda sobrou daquela multiplicação. Nada foi desperdiçado. Não é porque se multiplicou que se tinha sobrando. Não, aquilo também era alimento que deveria ser guardado e certamente foi utilizado em outro momento.
Se nós observarmos o nosso mundo, nós vamos descobrir que a fome e a miséria não é pela falta de pão. É porque o pão que nós temos não é bem distribuído entre aqueles que precisam. Não é porque falta plantar, falta colher. Não é nada disso. É porque falta distribuir para aqueles que precisam. Muito nas mãos de pouco produz o desequilíbrio, mas o suficiente nas mãos de Deus produz esperança, produz muito necessário para a nossa vida. Se aquela multidão tivesse talvez trazido, seu pão teria sobrado e haveria algum desperdício, mas nas mãos daquele menino, nas mãos de Deus, aquilo foi o suficiente, foi maravilhoso aquilo que aconteceu. As pessoas que estavam ali reunidas, aos poucos foram percebendo o que estava acontecendo. Quem era aquele homem que estava fazendo aquela multiplicação, que já foi visto maravilhas deste homem? E aquelas pessoas então desejavam que ele se tornasse o seu rei, o rei da Galileia, o rei daquele momento, para os libertar de todos os males, libertá-los do povo romano. Mas Jesus não queria ser rei naquele momento, daquela forma, daquele jeito. Ele queria ser rei para a eternidade, um rei que reina para sempre de uma outra maneira, não neste mundo aqui e agora como nós vemos, mas um mundo que vai para além dos nossos olhos. E a multidão então quer colocar Jesus como rei, e ele então percebe isso e se afasta da multidão e vai novamente para o monte sozinho. O reino de Deus é algo grandioso, é algo simples da mesma forma, cresce e se desenvolve como uma pequena semente, que é plantada e vai crescendo. Não é algo que se conquista à força ou na violência. E certamente isso parte da multidão não compreendia. A multidão olha aqui agora, enquanto Jesus olha para a eternidade. E Jesus, ao repartir o pão, o alimento para aquele momento da multidão, também se coloca como o pão da vida, aquele que é necessário hoje para cada um de nós, para alimentar a nossa alma, para estar ao nosso lado, nos dar fé e esperança, nos dar esperança de um mundo novo, de um mundo diferente, de um mundo de paz, com justiça, que nós tanto queremos. E Jesus Cristo é aquele capaz de nos dar isso também. Também de trazer paz ao nosso coração, quando nós passamos por alguma tribulação, alguma dificuldade, Ele quer nos alimentar como o pão da vida, como água viva, como esta fonte de água que vem também para cada um de nós. Jesus, em todo o seu poder, olha para os necessitados, nos convida também a fazermos isso pelas pessoas que precisam. A história que nós gostamos de ouvir e contar sempre de novo vai nos ensinar que Deus é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo está ao nosso lado, olhando as nossas necessidades. E nós podemos agir como este menino, que entregou tudo o que tinha para Jesus agir em prol de outras pessoas. Nós podemos entregar tudo o que nós temos nas mãos de Deus, nossos planos e sonhos, para Deus usar isso para o nosso bem, também para o bem das pessoas que estão à nossa volta. Que Deus continue nos abençoando a cada dia, que possamos dar tudo a Ele, sabendo que tudo isso será usado também para as pessoas que estão perto de nós e também para nós mesmos. Que Deus conforte os nossos corações com a sua santa palavra. Amém. Eu te convido a baixar a sua cabeça para nós termos uma palavra de oração, pedir a Deus também que esteja com as pessoas que sofrem, que precisam da nossa oração. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos que podemos mais uma vez nos reunir em torno da Tua palavra, mesmo que à distância, mas nos colocando também esta palavra em nosso coração. Que ela faça diferença no nosso viver, que ela acrescente a nossa fé, que ela aumente a nossa esperança, que tudo isso podemos ter também através da Tua palavra, que é pão para a nossa vida, pão para a nossa alma. Nós possamos também, queremos colocar as pessoas que sofrem nas Tuas mãos, aqueles perto e longe de nós. Toda essa pandemia colocamos nas Tuas mãos, que cada dia mais pessoas possam ser vacinadas para que possamos passar por essa tribulação. Pedimos por todos aqueles que estamos pensando agora, que estão no nosso coração, aqueles que estão doentes, enlutados, entristecidos, que precisam de Ti. Cuida e olha também destas pessoas necessitadas, dá a elas o pão da vida. Tudo mais que está em nosso coração, colocamos na Tua presença, orando juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo uma abençoada semana para cada um de nós, que Deus esteja sempre contigo, te guardando por todos os teus caminhos. Uma abençoada semana para cada um de nós. Amém. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja que houver, sempre ele será. Isso que sopra meu campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sol da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja que houver, sempre ele será.